Olá para cada um, eu sou o Rodolfo, faço parte do Bodega Literária e vim aqui essa semana, diferente das outras, conversar com você sobre A Paixão Segundo o G.H. da Clarice Lispector, né? Na verdade, tentar passar para vocês o que foi que esse livro me proporcionou, né? Essa explosão de sentimentos que ele contém dentro de si, dentro do seu enredo, e tentar realmente mostrar o que o livro significou tanto para mim e, enfim, é, acho que o que ele representa para a literatura brasileira hoje atual, ok? Na minha vida toda, eu só li, acho que este deve ser o terceiro livro da Clarice que eu li, né? Os dois primeiros foram para o ensino médio, né, para disciplina de literatura. Acho que o primeiro foi Água Viva, que eu li muito rápido, e o segundo foi A Hora da Estrela. Eu posso dizer o seguinte, que diferente da Hora da Estrela, né, que acho que seja o único livro da Clarice Lispector que fala realmente sobre que vai fazer realmente uma crítica social, o, a, a Paixão Segundo de H, assim como os demais livros, os livros anteriores à Hora da Estrela, são livros bastante sentimentais, né, que a autora vai se aprofundar bastante dentro de si mesma para narrar os seus sentimentos e aquilo que ela pode, digamos, guardar dentro de si e transmitir para a gente através de suas palavras e de sua forma poética de escrever textos e tudo mais, né? Antes de eu ler esse livro, eu não queria saber nenhuma revelação, ou não queria ter nenhum spoiler, ou tudo mais que pudesse me proporcionar de, é, que não me fizesse deixar de ficar curioso pelo livro, digamos assim. Só que essa edição aqui, que não é minha, eu peguei na Biblioteca Municipal, daqui da minha cidade, essa edição é da Rocco, de 98, né? E digamos que essa edição aqui na orelha, que eu fui ler do que estava a história, digamos que essa orelha desse livro traz uma enorme spoiler que acaba com a graça em você ter de ler o livro. Então, por favor, vocês que têm esse livro, que seja da editora Rocco, desse mesmo ano, 98, por favor, não leiam a orelha desse livro, porque foi horrível, me matou, me desgraçou a minha leitura totalmente. Porque as pessoas, as resenhas que eu andei vendo e lendo sobre esse livro, me diziam que ele trazia de si uma grande revelação no final, que a gente ia ficar abismado em tentar descobrir o que é, e na hora a gente ia ter um choque com essa grande revelação. Só que isso me foi um pouco retirado por conta desse bosta desse spoiler que foi dado logo na orelha do livro. Então, só isso foi o trecho de ter lido esse livro, e foi essa edição. Bom, é complicado falar sobre esse enredo da história porque a gente sabe muito pouco sobre realmente a personagem descritivamente, digamos assim. Mas uma vez, como dito anteriormente, né, diferente do livro da Hora da Estrela, Clarice aqui vai trazer pra gente uma personagem que pode ser muito bem retratada como ela própria, né? Que é uma mulher rica, que mora no Rio de Janeiro, de classe alta, que tem um apartamento na cobertura dos melhores prédios do Rio, tem uma vida boa, né? Tem empregada, não se preocupa com a vida, com seus problemas, e etc. Só que, digamos assim, que essa mulher aqui, essa mulher dessa história, está escrevendo para alguém que a gente não sabe realmente quem é, né? Ela acorda uma bela manhã e decide narrar pra gente quais foram os sentimentalismos que ela teve no dia anterior, durante uma experiência que ela passou na vida, né? Então aconteceu o seguinte, que essa mulher, no dia seguinte, acaba de perder a empregada, a gente não sabe o motivo por que ela perdeu esse empregado, né? E ela decide que, para meio que passar o tempo, e até porque é uma coisa que ela gosta de fazer, ela decide arrumar a casa. E decide começar isso pelo próprio quarto da empregada que acabou de sair de lá, né? Até porque ela sente que esse quarto dessa empregada é meio que um outro mundo para ela, mesmo pertencendo à própria casa dela. Então ela se acha estranho em entrar no quarto da empregada num mundo que não seja o seu, que não delimita a sua vida, né? E dentro desse quarto, ela encontra três figuras desenhadas na parede, que daí ela acha que são figuras de desenho das cavernas, né? Que é um homem desenhado, uma mulher e um cachorro, mas só as silhuetas, né? Ela vai dizer pra gente que são imagens nuas, no sentido de não haver contornos, não haver detalhismo das imagens que ela tá vendo, assim, pessoalmente. E ela decide começar a limpar pelo guarda-roupa, né?
até que ao abrir o guarda-roupa ela se depara com uma barata. E é a partir dessa barata que a gente vai dar toda a história que ocorre dentro desse livro do A Paixão Segundo GH, né? Que o nome da personagem é GH, que antigamente eu achava que GH fosse um homem antes de pegar esse livro, não sei porquê. Mas GH é a nossa personagem, a gente não sabe o nome dela completo, só sabe apenas pelas iniciais, né? Tá, mas ela abre esse guarda-roupa, vê essa barata, tem um tremendo nojo, porque ela detesta barata, e ela decide fechar essa porta desse guarda-roupa rapidamente. Só que acontece que ela esmaga a barata no meio. Só que a barata não morre, ela fica lá, agonizando, saindo dela toda aquela massa branca do corpo da barata, e a barata olhando para ela, e a Jega olhando para a barata, né? Então é daí, né, a partir dessa conclusão que ela viu que matou a barata e sente pena da barata, que os seus sentimentos começam a florescer e daí nasce a sua reflexão sobre as coisas para a vida, sobre o amor, sobre quem ela é, né? Mas antes de ela encontrar a barata, ela nos prepara para algo tremendo que vai acontecer, né? Então a Clarice ela consegue muito bem criar ambientes, né? Ela consegue muito bem preparar o leitor para algo que ela quer dizer ou para persuadir o leitor a ficar curioso para essas histórias, né? Até porque, mesmo que ela não conseguisse persuadir, a gente ficaria persuadido pela forma poética e romantista com que ela narra aquilo que está sentindo, né? Então, eu aprendi que ler Clarice Lispector é realmente não você se aprofundar no enredo em si da história, até porque ele é muito complicado, né? Essa história toda se passa só dentro desse quarto da empregada. Então não tem como você estar querendo ser tão minimalista ao ponto de querer saber detalhes sobre a história, né? Até porque se passa em um único ambiente, então não tem como extrair tanta informação descritiva dessa história. Então eu aprendi que ler a Clarice Lispector é mais uma questão de você ler e sentir o que ela sentiu, né? Esse é um texto sentimentalista. É um texto para você ter emoções. Então, ler Clarice Lispector não é você se aprofundar na descritividade das histórias que ela passa, e sim no sentimentalismo que ela quer transmitir. Chega um ponto em que ela realmente vai matar barata e vai começar as reflexões sobre a vida. Então, tem uma parte que diz assim, por exemplo: Mãe, matei uma barata, e não abraços que me recebam, agora e na hora do nosso deserto. Amém. Mãe, tudo agora tornou-se de ouro duro. Interrompi uma coisa organizada, mãe, e é pior que matar. Isso me faz entrar por uma brecha que me mostrou, pior que a morte, que me mostrou a vida grossa e neutra amarelecendo. A barata está viva, e o olho dela é fertilizante. Estou com medo de minha rouquidão, mãe. É que minha rouquidão de muda gera a rouquidão de quem está fluindo de um inferno manso. Assim, eu percebi que a Clarice, muitas vezes, quando vai usar de seu personagem, ela cita muito alguém chamado meu amor, ou esse alguém que ela está falando. Só que a gente percebe que esse alguém que ela está falando somos nós próprios leitores. Então, enquanto eu estive lendo esse livro, eu percebi que eu me senti muito acalentado, porque é meio que ela nos prepara, até ela diz numa parte, né, que dê-me a tua mão para que eu possa contar a história, né, porque eu com sua mão vou ficar mais confortado em poder narrar esse fato tão cruel que aconteceu na minha vida. Então a gente percebe que o leitor para Clarice Lispector é o principal ligação de comunicação para conseguir nos passar a mensagem que ela quer. Então a gente, como leitor, se sente muito acalentado, né? Se sente muito amado em relação às coisas que ela passa. Como, por exemplo, esse trecho, né? Que diz assim: Dá-me a tua mão. Vou agora te contar como entrei no inexpressível que sempre foi a minha busca cega e secreta, de como entrei naquilo que existe entre o número um e o número 2, de como vi a linha de mistério e fogo, e que é linha subrepetícia. Entre duas notas de música existe uma nota, entre dois fatos existe um fato, entre dois órgãos, entre dois grãos de areia, por mais juntos que estejam, existe um intervalo de espaço, existe um sentir, que é entre o sentir. Assim, tem vários textos que eu gostei do livro, né? Eu tenho certeza que esse é um livro de momento. Por exemplo, eu li ele agora, num momento que eu não deveria ter lido, né? Porque, enfim. E ele me mostrou uma coisa. Eu tenho certeza que se eu for ler ele daqui, sei lá, a um mês, ou daqui a um ano, 2 anos, sei lá, 20 anos, ele vai me passar outra coisa totalmente diferente.
Então, para quem for ler esse livro, vai depender muito também do seu momento, né? Do seu estado de espírito, da sua cabeça, da sua formação, enfim. Ele é um livro, digamos que meio que atemporal, no sentido sentimental. Ele me fez pensar muitas coisas sobre a vida e me fez ter muitos pensamentos que todo mundo um dia parou para pensar na vida, né? Ele traz questões muito religião, sobre procura pelo Deus, sobre você pensar em você mesmo, sobre o que talvez seja certo, o que é errado, sobre o que é pecado, né? E tudo mais. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista em uma entrevista que a própria Clarice deu, acho que não me lembro, mas foi na TV Cultura, que diz o seguinte, que a Clarice dizendo, né, que chegou para ela um professor, né, formado, pós-doutorado, não sei o que, dizendo que tinha lido esse livro e não tinha conseguido entender bolhufas do que ele tinha dito. E que chegou no outro dia para ela, uma menina de 17 anos, e tinha dito para ela que esse livro era o livro de cabeceira dela, que ela o tinha amado enfim, que era um dos melhores dela. Logo no início da história, ela vai trazer para a gente um epígrafe dizendo o seguinte, que este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de almas já formadas, né? Então, realmente, como eu já dito, esse é um livro, então, para momentos, né? Que vai lá, eu tô dizendo isso aqui agora sobre o que eu senti, mas você possa ler ele e pensar outra coisa totalmente diferente, né? Então, o bom de você ler Clarice Lispector é realmente isso, né? Essa questão dela não escrever uma história de um ponto descritivo, mas uma história de dentro para fora dela mesma, através do seu sentimentalismo e tudo mais. Bom, então é isso. Se você já leu a história, deixa aí nos comentários o que você achou, né? Ou se você tem alguma curiosidade, ou sei lá, sobre outros livros dela, ou que você possa querer comentar aí embaixo, né? Não deixe de curtir o canal para ajudar a compartilhar e a crescer o nosso público, né? Também não deixe de visitar o canal do Bodega Literária pelo site, que está aqui o endereço aqui embaixo. Curte a gente na página do Facebook e siga a gente também lá no Twitter e também no Instagram. Você pode ir lá vasculhar pelas redes sociais que você vai encontrar o Bodega Literário, ok? Então é isso. Tchau pra vocês e até qualquer momento.